Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui diante de mais uma aula e para a nossa aula de hoje nós iremos continuar sobre as bem-aventuranças, especificamente uma aula do qual me inspirei muito na pregação do pastor Paulo Júnior, onde ele traz para nós exemplos sobre a quarta bem-aventurança, fome e sede de justiça. Então vamos orar para começar o nosso estudo de hoje? Senhor, meu Deus, Pai, obrigado por tudo. Eu só tenho a te louvar e te agradecer, Pai. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor, por cada momento, Senhor, por cada palavra que tu tem dado a nós, Senhor. E que essa tua palavra venha nos falar, tocar em nossos corações, Pai. E que venha servir de exemplo para que nós venhamos, então, buscar fome e sede de ti, Pai, para que nós venhamos, Pai, ser fartos de ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, vamos ler capítulo 5, versículo 6, que diz, de Mateus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bom, como a gente já viu, de novo, ele está trazendo aqui a sua nova lei. Ele está trazendo aqui o seu novo reino, do qual ele é o rei. E a gente viu que não é um reino terreno. Essa bem-aventurança, assim como todas as outras, não é uma bem-aventurança, não é uma qualidade natural do ser humano. Eu não consigo, na minha própria natureza, sentir fome e sede de justiça. Mas é uma qualidade que vem unicamente dada pelo Espírito Santo que habita em mim. A partir daqui, realmente, fome e sede de justiça, a gente começa a ter uma mudança nas bem-aventuranças. O que antes era como se fosse habilidades internas, passivas, agora a gente está lidando com a primeira habilidade ativa dessas bem-aventuranças. Ou seja, ele está falando dos desejos, dos anseios, do que eu quero e do que eu busco. É uma habilidade ativa de buscar. Então, dentro desse sentido, a gente vai entender que são virtudes espirituais, ou seja, o querer, a fome, a sede por Deus é uma qualidade que vem dada pelo Espírito, aquele espírito pobre de espírito, aquele espírito humilde que chora por reconhecer a própria natureza e que agora se tornou manso. É muito simples. É só olhar para uma pessoa que não é de Deus. Olhar para uma pessoa que está fora da igreja, que não segue a Cristo. Ela não tem fome e sede de justiça. Ela não tem fome e sede de Deus. É simples. Um ímpio, ou até mesmo uma pessoa de fora do mundo, quando ela se converte agora, ela é marcada. E o primeiro aspecto do qual essa pessoa é marcada é pelo seu desejo. O desejo agora é desejo de se arrepender. Desejo de largar o pecado. Desejo de se aproximar de Deus. Desejo de mais de Deus, querer mais sua presença, mais o seu mover, mais do Espírito de Deus na vida. Presente. Então, é importantíssimo ressaltar que essa fome e sede de justiça não é algo que vem de nós, mas vem antes mesmo, unicamente, exclusivamente da minha transformação ocasionada pelo Senhor Cristo Jesus, do qual Ele nos lavou pelo seu sangue para que hoje pudéssemos ser libertos e pudéssemos acessar o seu reino, do qual não é desta terra. Vamos pegar, por exemplo, um jovem. Um jovem, quando ele recém se converte, antes ele olhava e ele pensava, puxa, tudo que eu queria era ter uma ótima casa, uma ótima faculdade, queria ter um carro caríssimo, de
alto padrão, uma casa de luxo, uma mansão, queria ter namorada, queria ter logo uma esposa, a das mais bonita que tem e tal, e queria isso, queria aquilo. Mas agora ele se converteu e ele diz, olha, tudo aquilo pra mim não importa mais. O que eu quero agora é Deus. O resto que vier é lucro. Mas o que eu quero mesmo é Deus. Agora o seu desejo foi alterado. Agora ele chega e diz, eu não quero mais as coisas que eu queria antes. Agora eu quero outras coisas. O que eu queria antes passou. Agora tudo considero perda em Cristo. A sua ambição, a sua vontade foi mudada. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se nós desejamos essas coisas, nós somos de fato salvos. Ela é um precursor da nossa salvação. Uma pessoa que possui essa bem-aventurança, naturalmente é salva. Existe uma pessoa que tem fome e sede de justiça, mas não é salva? Não. Nesse sentido, as bem-aventuranças elas são um fator muito determinante. Ou você tem fome de Deus, sede da sua justiça, ou você não tem. Por mais que você se diga cristão. Ou seja, ou você é verdadeiramente salvo, ou você não é salvo, nunca foi salvo. Ah, mas eu busco a Deus, eu tenho fome e sede dele sim e tal, é isso. Mas se a gente avaliar a sua vida, a gente vai ver, você não é salvo. E a sua fome e sede de justiça não é verdadeira. Porque o que vem da carne não é verdadeiro. Então, o verdadeiro crente, ele anela, ele sonha com as coisas do Espírito Santo. Ele deseja, ele anseia, ele quer muito, ele busca, ele corre atrás das coisas que vêm do Espírito Santo. Ele tem essa habilidade ativa de querer desejar aqui dentro. Ele sonha, ele deseja ter experiências com Deus, viver com Deus, andar com Deus, se santificar. Ele deseja vencer o pecado, vencer as malícias desse mundo. Ele busca, ele está constantemente, o verdadeiro crente é uma pessoa que está constantemente, cada dia mais e mais e mais, buscando a Deus. Cada vez mais ele sente fome e sede de Deus. E é aqui que a gente vai ver. Então, se nós somos crentes que não deseja ler Bíblia, não gosta, não deseja orar, não gosta de entrar no quarto e conversar com Deus, não gosta de ir aos cultos, não busca a face de Deus, só as mãos, só quer saber de milagre, de bênção, de prosperar na vida. Enquanto tudo estiver prosperando na vida, tá ótimo, maravilhoso. O ruim é quando sai essas prosperidades. Aí não, aí já não é legal. Aí corre atrás de Deus para quê? Para buscar essas prosperidades de volta. Senhor, não me abandona, me faça prosperar de novo, e vai só querendo bênçãos, milagres e prosperidade. Não é um cidadão do reino dos céus. Nunca foi um verdadeiro convertido. Nunca foi um verdadeiro salvo. Então, hoje nós vamos pegar exemplos de homens da Bíblia que tiveram fome e sede de justiça e que foram fartos pelo Senhor. Em primeiro lugar, Lucas capítulo 19. A partir do versículo 1. A gente tem um exemplo aqui do publicano Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. As pessoas não gostavam de Zaqueu. E como todos sabem, ele era cobrador de imposto. E ele era condenado por todos. Todos. Ninguém gostava. Porque querendo ou não, os publicanos, eles eram odiados por todos, inclusive pelas próprias pessoas de Roma. Eles eram as pessoas, a parte imunda da sociedade. Qual que era o desejo de Zaqueu? O desejo de Zaqueu era ser rico.
Ele queria ser rico. Até que aconteceu uma situação inesperada. E Zaqueu, curiosamente, quis ver, porque ele soube que um homem estava atravessando a cidade. Havia um homem ali, do qual era Jesus, e ele queria ver Jesus. E muitas das vezes a gente não percebe, mas olha só o exemplo de Zaqueu. Que exemplo lindo. Eis que ele queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da sua altura e por causa da multidão, e ele era de baixa estatura. Então ele correu e subiu diante de uma figueira brava para vê-lo, Jesus passando. Olha só. Aqui Zaqueu já mostrou. Eu tenho fome de Jesus. Eu tenho sede de Deus. A ponto de eu querer subir numa figueira para ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes a gente quis subir numa figueira para ver Jesus? Nós somos uma sociedade hoje que não tá nem aí. Ah, é porque a Bíblia tá aqui, tipo, a palavra tá aqui. Ah, eu já vou pro culto, eu já foi. Ah, Jesus, a gente fica sempre com essa desculpa de Jesus, já fica na minha vida. Mas não fala com ele. Não entra no quarto e fecha a porta e conversa com ele. Mal ora, passa a semana inteira praticamente com Jesus esquecido. Aí chega no final de semana e diz: ah, Jesus está comigo. Isso é decepcionante. Imagine para Jesus o quão isso é triste. O coração dele ver esse tipo de atitude nossa. Mas observe mais, não para por aqui. Quando Jesus chegou lá, ele olhou Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aí Zaqueu desceu e ele rapidamente, aqui diz, rapidamente ele o recebeu com alegria. E todo mundo começou a se queixar. Olha, ele está se hospedando na casa de um publicano, de um cobrador de impostos. Mas olha só a atitude de Zaqueu. Muitas das vezes nós fazemos isso. A gente olha para as pessoas e pensa: olha só essa pessoa. Essa pessoa não gosta de Deus. Não vai para a igreja. Bebe, fuma, vive num bar. E a gente aponta. É nesse sentido que Deus está dizendo: não julgueis. Não devo julgar nesse sentido. Porque antes mesmo da gente julgar o nosso irmão, a gente tem que olhar a trave que está na nossa cara, que a gente não vê, a trave que está diante dos nossos olhos. As pessoas apontavam para Zaqueu, mas olha a atitude de Zaqueu. Eis que Zaqueu diz: ó Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele está dizendo para o Senhor: Senhor, isso daqui, ó, quer saber? Dinheiro, riqueza, esquece. Eu vou dar metade para os pobres. Não quero mais saber dessa riqueza, não quero saber desse dinheiro. E Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu extorqui pessoas. Eu extorqui. Mas quer saber? Eu vou fazer o seguinte: Senhor, todas as pessoas que eu extorqui, para cada uma delas, eu a devolverei 4 vezes mais o valor que eu extorqui. Porque dinheiro para mim já não importa mais. E eis que Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantas das vezes nós recebemos Jesus com alegria na nossa casa? E chegamos para Jesus e dizemos: Senhor,
toma metade dos meus bens, metade das minhas coisas. Se alguma vez eu fiz mal a alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Se alguma vez eu fiz algo, tirei algo de alguém, eu devolverei 4 vezes mais, porque essas coisas não importam para mim, Senhor. Riqueza já não vale mais para mim, porque meu anelo mudou, o meu desejo mudou. Antes eu desejava riquezas, desejava bens, desejava coisas, mas agora eu não desejo mais essas coisas, Senhor. Agora eu desejo a Ti. Tu estás na minha casa. Enquanto as pessoas ficavam apontando, dizendo, olha, aquele homem é um publicano, é isso e aquilo, eis que Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje este homem se converteu. Hoje este homem alcançou a salvação. A gente pode refletir nisso de inúmeras maneiras, mas que cada um avalie a si mesmo. Esse exemplo do Zaqueu. O quanto nós queremos e temos Jesus na nossa vida a ponto de subir numa figueira para querer vê-lo. A pergunta é, o que você não daria para ver Jesus? Às vezes você nem quer ver Jesus, você não está nem aí, esquece da semana, esquece a semana inteira de Jesus e só fala com ele no domingo. No domingo você lembra de Jesus, aí, hoje é domingo, hoje vai ter culto. Senhor, meu Deus, obrigado pela semana. Não falou com ele a semana inteira. Não buscou sua palavra, não fez nada. Segundo exemplo de hoje. Esse exemplo é muito bom. Paulo de Tarso. No caso é Saulo de Tarso, que agora se chama Paulo. Não é? Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só que versículo lindo. Gente, vocês estão em noção disso? Paulo, ele era descendente de linhagem nobre, fariseu, romano e um dos caras de alto patente, disciplinado. Ele tinha poder, ele tinha status, linhagem, ele tinha tudo. Tudo. Esse homem é que ele está dizendo aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Ele era da tribo de Israel, ele era do povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ele era fariseu, perseguidor da igreja. Ele era irrepreensível no que se tratava de lei. Ele era irrepreensível. Esse homem que tinha tudo, tá dizendo, eu abri mão de tudo. Eu abri mão dessas regalias, das posições, dos privilégios, de ser membro do Sinédrio, sumo sacerdote. Eu abri de ser um desses oradores da lei famoso, grandes. Eu abri mão da cidadania romana, desse judaísmo, para quê? Para seguir a Cristo. Eu abri mão de tudo. E mais do que isso, eu não somente abri mão, mas considerei tudo perda. Pois hoje eu as considero como esterco, gente. Vocês sabem o que é esterco? Fezes. Ou seja, ele não compara só com qualquer coisa. Ele tá comparando como se fosse completo, sabe? Como se fosse praticamente lixo. Tudo isso daqui pra mim é lixo, não vale nada. Nada.
E tudo isso para poder ganhar Cristo. Quantas vezes nós somos como Paulo? Senhor, tudo que eu tenho é perda. Eu considero como esterco. Senhor, não importa. Pois é para ti, Senhor. É a ti que eu quero. Fome eu tenho de ti, sede eu tenho de ti, mas que sede? Sede a ponto de te considerar tudo perda. Nada disso daqui vai me satisfazer, nada, nenhum desses bens materiais, nenhum dessas coisas que eu tenho, nada do que eu tive, nenhuma posição, nenhum status, nada disso preenche essa fome e sede que eu tenho de ti. E tudo isso por Cristo. Imagina, ele não só tirava o valor dessas coisas, mas ele tornou essas coisas completamente desprezíveis, gente. Esterco ele tá comparando um negócio completamente desprezível. E tudo isso porque ele queria Cristo. Pensa que foi fácil fazer isso? Não foi fácil, não. Paulo, ele realmente perdeu tudo. Ele passou fome, ele apanhou, flagelado, ele foi preso, ele não teve moradia, ele estava indo para lá e para cá sem ter uma moradia, não teve emprego, ele não teve salário, ele não teve ninguém. Tudo isso por quê? Porque ele tinha fome e sede de justiça. Só isso. Fome e sede de justiça é a marca de um verdadeiro salvo. Paulo naturalmente não queria as mãos, queria as bênçãos de Deus. E quando eu digo bênçãos, era Deus em si, ele queria o ser de Deus. E não as bênçãos materiais, as bênçãos, enfim, cura, milagre. Não, é tu que eu quero, Senhor, a tua glória. É a face que ele quer. Falando em face, vamos para o exemplo mais clássico que poderíamos citar aqui. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Olha o que temos aqui. Moisés. Gente, nenhum homem na humanidade testemunhou tamanhos sinais e grandezas como esse homem aqui. Ele viu o fogo eterno. Ele viu o cajado virar serpente. Viu um rio virar sangue. Viu pragas, moscas, piolhos, gafanhotos, úlceras. Ele viu granizo de fogo, o mar se abrir, maná, o chão se abrir. Ele viu as pragas das trevas, o último primogênito. Ele viu todos esses milagres. Todos. E eis que ele diz, no versículo 33, a partir do versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que mostre a tua glória. Antes disso, Moisés disse: Senhor, se tua presença não fores comigo, não me permita sair daqui. E Deus enviou seus anjos. Só que Moisés está dizendo para Deus: Senhor, não quero anjos, não quero bênçãos, eu não quero todas essas grandezas. Eu quero a tua face. Eu quero a tua glória. Rogo-te para ver o teu rosto. Vi coisas grandes? Vi. É maravilhoso? É. Mas o que eu realmente quero é a tua glória. Eu tenho fome de ti, Pai. Não do que tu fazes, mas do que tu és, do teu ser, da tua glória.
Tenho fome do Pai. Gente, e isso porque Deus diz, é impossível que alguém veja o seu rosto e permaneça vivo. Mas ainda assim ele colocou Moisés diante de uma rocha, para que ele visse Deus pelas costas. É o máximo que uma criatura poderia suportar. Mas isso para Moisés, eu tenho certeza, eu posso imaginar que isso já era muita coisa. Já era muito. E ele desce com o rosto brilhando, a ponto de que as pessoas não conseguiam ver seu rosto direito, de tão brilhante que era. Porque ele tinha testemunhado a glória de Deus. Gente, pensa num homem satisfeito, gente. Ele viu a glória de Deus, mesmo que seja pelas costas. Gente, pense num homem satisfeito, que deveria ser Moisés. Gente, nada satisfaz um salvo na terra. Nada. Somente a Deus. Eu fico imaginando e eu sonho diariamente com essa satisfação de Moisés. Senhor, queria eu ter essa satisfação de um dia poder testemunhar a tua glória e ser farto de ti, Pai. Mas, seremos? Deus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, todos que têm fome e sede de justiça, alegrem-se, bem-aventurados, felizes, completos, porque serão satisfeitos. Seremos fartos. Vamos ver o exemplo do quarto homem, Davi, né? Não podia faltar. Olha só o que ele escreve em Salmos 130, versículo 6. Está escrito: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas mais esperam pela manhã. Todos sabemos o que é sentinela, né? Os guardas que passavam a madrugada acordado vigiando. Pensa que é fácil ficar acordado de madrugada? É duro, é difícil. Imagina os sentinelas terem que ficar desde a noite até a madrugada inteira acordado. Gente, o que eles devem ansiar pela manhã, chega logo, fica logo de manhã, para que eu possa dormir, para que eu possa descansar. Passam horas esperando e ansiando muito para que amanheça logo. Ele está dizendo, mais do que as sentinelas anseiam pela manhã, eu anseio por ti. Mais do que os guardas ansiando muito para que fique logo de manhã, mais ainda eu anseio por ti. Olha só Salmos 42. Como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aquela corça com sede insaciável, que daria de tudo para ter uma água. Dessa mesma forma, eu tenho sede de ti, Pai. Daria de tudo para me saciar em ti. Sede e fome. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então, aqui no Salmos 42, ele está falando sobre a fome e a sede de Deus. Ele está dizendo, Senhor, como a corça anseia por água, eu anseio por ti. Eu anseio pelo teu poder, eu anseio pela tua glória, eu anseio pela tua presença. Mas vamos continuar. Salmo 63. Gente, a gente poderia usar só salmos aqui, gente, para descrever fome e sede de justiça. São tão lindos esses salmos. Sério. Ó Deus, tu és o meu Deus,
Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ele está dizendo, Senhor, essa terra é seca. Nada essa terra tem a me proporcionar. Essa terra só tem lixo. A única coisa que essa terra tem é dinheiro, bens materiais, coisas ruins, malícias, perversidade, arrogância, orgulho, ignorância, maldade. É só o que esse mundo tem. Só lixo. Mas, Senhor, em ti eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. E todo o meu ser anseia por ti. Pergunta. Nós ansiamos com todo o nosso ser a Cristo? Ansiamos com todo o nosso ser, todo o nosso viver por Cristo? Gente, Davi, ele estava fugindo de Saul. Aqui diz que esse salmo foi escrito quando ele estava no deserto de Judá. Ou seja, ele está dizendo, a minha sede é como a daquele andarilho. Da mesma forma que aquele andarilho tá com a boca rachada, que não vê água há dias e tá morrendo de sede, eu estou com sede de ti, igualmente. Ele não pediu livramento. E uma coisa que eu gostaria de atentar, ele não pediu livramento, gente. Ele não chegou para Deus dizendo, Deus, me tira desse deserto. Deus, me livra de Saul. Deus, mata Saul para que ele pare de me perseguir. Deus, expulse Saul. Deus, me dê bênçãos. Não. Ele está dizendo, Senhor, eu estou neste deserto com sede de ti. De ti. Sede dele. Ele não amaldiçoou Saul. Não chegou e disse, Deus, me tire desse deserto. Não, Deus, tenho sede de ti. Quantas das vezes nós passamos por dificuldades, seja ela uma dificuldade grande ou seja uma dificuldade tremenda, aí a gente vai para Deus e a gente ora, Deus, me dá milagre, Deus, me dá cura, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, me dá isso, Deus, me cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo, como se Deus fosse uma espécie de empregado nosso. Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus, por favor, faz isso, por favor, faz isso, por favor, faz isso. Não, Senhor, as coisas estão difíceis, andam difíceis, complicadas. Mas, Senhor, sede eu tenho de ti, fome eu tenho de ti. Quantas vezes nas dificuldades nós fazemos isso, ao invés de só ficar clamando e mandando em Deus como se ele fosse o nosso empregado, Deus faz isso, Deus cura aqui, faz milagre aqui, faz milagre aqui. Quantas das vezes nós chegamos a Deus e dizemos, Deus, eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, mesmo diante das dificuldades. Deus, neste momento de mais dificuldade da minha vida, como um andarilho no deserto, com a boca rachada, sem água para beber. É esta sede que eu tenho de ti. Uma sede rasgante, uma sede dolorosa. É essa sede que eu tenho por ti, Pai. Ao invés de ficar só reclamando, Deus me dá cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, Deus, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede de ti. É ti que eu quero tua glória. O resto é lucro. Se vier cura, é lucro. Se vier milagre, é lucro. Se vier bênção, é lucro. Mas é a ti que eu quero. Observemos as nossas orações dos nossos últimos meses inteiros, dos últimos 1 ano, dos últimos 2 anos. O que nós temos orado? Senhor, é isso? Me livra disso? Ah, é isso. Eu quero isso? Senhor, você quer ser próspero? Ou nós temos orado, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo.
Senhor, eu quero largar esse pecado. Quero mortificar essa carne. Eu quero largar esse velho homem. Eu quero ser transformado por ti, Senhor. Eu quero ser santo como tu foi santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser cheio da tua presença. Como tem sido as nossas orações? Ele faz uma promessa nessas bem-aventuranças aqui. Você tem fome? Você tem sede? Anela o Salvador? Quer ser cheio do Espírito Santo? Anela vencer o pecado, ser santo, se santificar progressivamente? Deseja ter experiências? Quer ser igual a Moisés? Então, Deus está dizendo para você: você vai ser farto. Serão saciados. João 6. João 6. Olha o que está escrito no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que palavra maravilhosa. Aquele que está em mim não vai ter fome, não vai ter sede. Porque eu os suprirei, eu os fartarei, eu os saciarei. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, não é que eu estou em Cristo, então eu nunca mais terei fome. Não é isso. Você vai ter fome sim. Não é nesse sentido. Quando ele diz que nunca mais terei fome, nunca mais terei sede, é que toda vez que tivermos com fome, Cristo vai nos alimentar. Cristo vai nos dar a sua água da vida, o pão da vida. Ou seja, sempre que tivermos fome, seremos sempre satisfeitos por Cristo. Porque Ele é o nosso alimento. Eu os suprirei, por isso nunca mais tereis fome. Porque eu os fartarei, eu os saciarei constantemente. Quanto mais fome você tiver, não importa, você pode ter uma fome colossal, eu vou te saciar. Sua alma nunca mais ficará vazia. Nunca mais. E ainda, em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte para nós: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Talvez você diga: mas eu busquei a Cristo e Ele não apareceu. Eu busquei e não fui farto. Deus está dizendo aqui para nós: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Não pare, busque. Ele prometeu. E Deus não é homem para que minta. Ele sempre cumpre sua promessa. Por mais que você não cumpra sua promessa, por mais que eu não cumpra a promessa que fiz a Deus, Ele jamais deixará de cumprir a dele. Jamais. Portanto, continue buscando. Continue, não pare. E você vai encontrar. Não pare mesmo, não desista. Jamais. Busque, você vai encontrar, eu garanto isso. Eu posso garantir. Não porque é uma promessa minha. Não é uma promessa minha, não é uma promessa de pastores, não é só uma questão de que é uma mera promessa que está na Bíblia, não. Por isso que eu dou essa certeza absoluta para vocês, do qual eu não tenho dúvida que vai realmente acontecer. Por quê? Porque é Deus quem está prometendo. Gente, é Deus quem está prometendo. Vai acontecer, eu garanto isso. Não é eu que estou prometendo, não é qualquer outra pessoa. É Deus. E se é Deus quem prometeu, pode ter certeza, vai acontecer. E, portanto, não desista. Persevere, lute, vá até o fim. Por mais que pareça não ter esperança, nunca desista, nunca. Jeremias 29, capítulo 29, a partir do versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano.
plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busquem a Deus de todo o coração. Ele está dizendo, pois quando vocês orarem, eu os ouvirei. Quando vocês me procurarem, me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Eu conheço o plano que eu tenho para vocês. Salmos 81. Salmos 81, versículo 10. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Abra a boca para que o Senhor alimente você. E quando ele fala que abre a boca, obviamente todos sabemos que não é só a boca literal. Ele está falando, abra o seu coração, abra a sua alma. Tire todo esse lixo que está aí dentro, tire o seu velho homem, para que eu possa então te preencher com aquilo que é bom, com o meu espírito. Ele está dizendo a nós, eu te tirei do Egito. Tá com fome? Tá com sede? Abra a boca, que eu vou te alimentar. Abra a boca. Salmo 107. Versículo 9. Está escrito. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Gente, nem preciso mais repetir aqui. Aqui já explica por si só o versículo. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente. Não só ele satisfaz, mas como ele satisfaz plenamente, completamente o faminto. Tem nem o que explicar esse versículo. É um salmo de cumprimento. Ele está dizendo, ele sacia. Deus prometeu, cumpriu. Efésios 5. Efésios 5, versículo 18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher do meu espírito. Ele está dizendo, deixem-se encher pelo meu espírito. Deixem-se, permitam, queiram, anelem se encher do Espírito Santo. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Cristo para nós. Ele é a promessa para a igreja. Nós necessitamos disso. Nós não necessitamos de se encher do seu espírito. Pois ele está dizendo, todos aqueles que anelam e que têm fome e sede de justiça serão cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Você pode perguntar. É falar em línguas? Ter dom de interpretar línguas? Dons proféticos? É se arrepiar todinho, todos os espelhinhos do corpo? É rodar, rodopiar pra lá e pra cá? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Eu não preciso me arrepiar. Não preciso falar em línguas. É ser cheio do seu poder. Ser cheio da sua glória. Ser cheio do teu mover dentro de mim. Portanto, busque. Vá a vigílias. Ore. Ore de manhã. Ore à noite. Ore de madrugada. Vai à igreja. Jejue. Desliga a televisão. Larga esse Instagram. Larga essa conversa. Larga esse WhatsApp por um momento sequer. Dobra o joelho. Fecha a porta. Entra no quarto. E fale. Converse com Deus. Larga um pouco o celular. Larga um pouco tudo isso. E busque a Deus. Dois corpos não podem ocupar o mesmo celular. Ou você dá atenção para o mundo ou você dá atenção para Deus. Se um copo está cheio de água, como ele pode ser enchido? Não é à toa que a gente começa com aquela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que estão vazios de si. E não que estão cheios de si. Porque aqueles que estão cheios de si não tem espaço. O Espírito Santo vai entrar e não tem espaço para ele entrar.
E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos cheios de pecados, cheios de Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dinheiro, balada, música mundana, mentira, fornicação, pornografia, cobiça, vazio, completamente vazios do Espírito Santo. E, gente, para fechar a nossa aula de hoje, Efésios 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, que versículo lindo. Ele tá dizendo, olha, ele não tá dizendo aqui, ó, sejam cheios do Espírito, sejam cheios da sabedoria, sejam cheios da plenitude de Deus. Ele não tá dizendo isso. Ele tá dizendo, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não é só um ou outro. Ele tá dizendo para que compreendam em todo o seu comprimento, largura, e altura e profundidade, ou seja, todas as dimensões possíveis. Gente, que versículo lindo! E é o que nós deveríamos fazer, cara. O tanto que eu quero muito, eu preciso buscar muito isso. Entender a glória de Deus em todos os seus aspectos. Comprimento, altura, largura, profundidade, todas as dimensões possíveis. Quem dera se as igrejas de hoje em dia fossem assim, buscasse compreender o amor de Deus, a glória de Deus em todas as suas dimensões. Quem dera. Apocalipse 7. Versículo 15 e 16. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Mano. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Olha só. Aqui ele está mostrando e ele está confirmando. Ele apenas está confirmando. Olha, vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir. Mas ele está dizendo, quando que nós seremos completamente, verdadeiramente... Agora sim ele está dizendo, quando é que realmente nunca mais teremos fome? Quando é que nunca mais teremos sede? Quando é que nós seremos verdadeira e totalmente saciados? Deus está dizendo aqui para nós nessa palavra, não é nesta terra. O seu cumprimento não é aqui. O cumprimento dessa palavra é lá. Naquele dia que nós sabemos qual é. É naquele dia. Lá, naquele local, vós nunca mais terão sede e nunca mais terão fome. É fascinante. Gente, o Martin Lloyd, ele cita a seguinte frase. Observe essa frase. Não sei como que você se sente diante dessas verdades. Mas para mim, são tão fascinantes. Percebe-se que nela o crente é alguém que ao mesmo tempo em que tem fome e sede, também está sendo farto. Entretanto, quanto mais se satisfaz, tanto mais tem fome e sede. Quanto mais eu me satisfaço, minha fome e minha sede de Deus, mais fome e sede de Deus eu tenho. Gente, que qualidade incrível. Essa é a bem-aventurança. E versículos para fechar nossa aula de hoje. João, capítulo 1, versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Nós que teremos fome e sede, nós que temos fome e sede, você que tem fome e sede, sempre será saciado. Pode não ter ainda sido saciado. Talvez você ainda agora esteja passando fome, esteja passando sede. Mas não desista. Persevere. Busque. Eu te garanto. Serás
saciado. O ápice desse cumprimento, como a gente viu, é em Apocalipse 7, onde realmente lá nós nunca mais teremos fome e sede. Mas enquanto aqui, Deus vai te saciar. Ele prometeu e Ele cumpre. Então, jamais deixemos de buscar a Cristo. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vamos orar para encerrar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por mais um dia, Pai, da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus exemplos. Obrigado, Senhor. Nos ajude, nos ensine, Pai. Nos faça ter fome e sede de Ti, para que cada dia mais possamos Te buscar, para que cada dia mais queremos fazer a Tua vontade, para que a gente se aproxime de Ti e faça de Ti o centro da nossa vida, Pai. Que a gente faça de Ti o nosso alimento diário, para que a gente possa, enfim, ter fome de Ti, ser saciado, ter sede de Ti, ser saciado da Tua água da vida, pois Tu é o pão da vida, Senhor, pois sabemos que em Ti, sempre que estivermos em Ti, seremos saciados e também não teremos mais sede. Que Tu possa nos ajudar, Pai. Examine os nossos corações, Pai. Veja tudo aquilo que não Te agrada, Pai. E nos ensine a Te amar verdadeiramente, a Te buscar verdadeiramente. Para que então possamos ser bem-aventurados, para que possamos realmente ser verdadeiramente felizes. Que nós possamos ter fome e sede de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E assim Te exaltamos. Pela graça de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.